Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez. A lição número 7, hoje vamos falar sobre o discípulo e relacionamento com o seu próximo. Nós vamos ver que o Senhor Jesus é um grande incentivador da sua vida para os seus relacionamentos. Aliás, toda a Bíblia vai falar sobre relacionamentos com Deus, relacionamento entre as pessoas também. Se você observar com muita atenção, o primeiro homicídio da Bíblia foi em função de relacionamentos interpessoais. A inveja que invadiu o coração de Caim fez com que ele matasse seu irmão. Ao longo da história, você vai ver muitas vezes o Senhor disciplinando sobre a necessidade de cuidarmos mutuamente um dos outros. Os 10 mandamentos, você pode observar que os 4 primeiros mandamentos são sobre o relacionamento com Deus, mas os demais mandamentos, os últimos 6 mandamentos, são no relacionamento entre a minha vida e a vida do meu próximo. Por isso, o discípulo de Jesus precisa conhecer os mandamentos, precisa conhecer a vontade de Deus e como Deus se interessa para que nós possamos viver muito bem com os nossos familiares, amigos e todas as pessoas em nossa volta. Se vocês lembrarem também, e durante toda a lição das leituras diárias, foi falando sobre o relacionamento, quando Jesus no Sermão do Monte dá uma grande aula de como cuidarmos uns dos outros. Vamos estudar junto essa lição para que Deus abençoe a nossa vida e venhamos aprender a como cuidar de nós mesmos e cuidar também do nosso próximo. O ponto 1 da lição vai falar sobre desenvolva uma atitude de humildade. A humildade é fundamental para os bons relacionamentos. Ninguém gosta de andar com um arrogante, com presunçoso, com pessoas aguerridas. Nós gostamos de andar com pessoas humildes. E por isso nós precisamos ser humildes. Jesus vai dar grandes lições sobre humildade. Inclusive ele vai dar uma demonstração prática sobre o quanto que a humildade é importante no reino dos céus. Ele pega então de uma forma muito sublime. Ao entrar numa sala, ele pega uma toalha e um pouco de água e ele pessoalmente lava os pés dos seus discípulos. Pedro vai dizer assim: Senhor, isso é uma atitude humilde demais, eu não quero que lave os meus pés. E Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Jesus está ensinando aqui que a humildade é a matéria-prima para desenvolver bons relacionamentos. Não adianta queremos ser melhor um que o outro, ou achar que somos em posição melhor que o outro, e não tivermos humildade. Sem humildade não vamos ter empatia, não vamos ter perdão, não vamos perdoar, e com isso os conflitos, as tensões vão aumentando. Depois não temos paz dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos aprender com Jesus que a humildade é que nos aproxima. Ela é a matéria-prima para desenvolver bons relacionamentos. Por isso você precisa entender que você precisa desenvolver um coração de servo, um coração humilde, assim como Jesus nos ensinou. O segundo ponto da lição vai falar sobre a autoestima, o quanto que ela é importante para os bons relacionamentos. Jesus em Mateus 22:39 vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a si mesmo em boa medida é muito importante. É claro que exageros vai gerar egoísmo, há muitos outros sentimentos, mas é perigoso também quando você não tem amor próprio. Imagine você andar com uma pessoa que tem autoestima baixa. Geralmente ela tem sentimentos que são depreciativos para si mesma. E isso traz muitos problemas. As pessoas dizendo: olha, eu não presto para nada, nada que eu faça dá certo. Esses sentimentos devem ser evitados, porque eles denigrem o nosso sentimento, a nossa pessoa, o nosso caráter. E com isso, se nós não valorizamos a nós mesmos, começa a desenvolver dentro de nós sentimentos que são ruins: o ciúme, a inveja, a depressão. Veja que esses sentimentos começam a nascer quando nós não reconhecemos o valor que temos. E se você entende bem o que a Bíblia diz, ela vai dizer que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado com um grande amor. Deus olhou para a sua criação e viu para nós, olhou para nós e disse: olha, eis que o que eu faço é muito bom. Você carrega dentro de si uma centelha, um mundo de possibilidades. Deus tem um amor enorme por você. E assim ele desenvolve o seu caráter, fazendo com que você se reconheça. E é claro que você pode errar, como eu erro, como todos erram. Mas os nossos erros devem ser evitados e corrigidos.
não destruindo a nossa imagem, não destruindo o nosso sentimento, não destruindo a nossa autoconfiança. Então, se apropriando-se da graça do Senhor, que é um favor não merecido, você vai crescer, vai ter autoestima, você vai viver bem e com a confiança que você tem, você vai se relacionar, ajudar outras pessoas e crescer para a glória do Senhor. O terceiro ponto da lição vai falar sobre aceite as pessoas como elas são. Esse capítulo é fantástico, porque ele vai falar sobre a necessidade de nós aceitarmos as pessoas como elas são. Somos todos diferentes, eu tenho algumas características, você tem outras características, e cada um de nós temos essas particularidades. E quando nós vivemos em comunidade, nós vamos tirar proveito daquilo que um é diferente, das habilidades diferentes. E por isso nós devemos evitar a condenação, os preconceitos, evitar com que condenemos as pessoas antes de ouvi-las, propriamente dito. Veja quando Jesus encontra aquela mulher que foi pega em adultério. As pessoas queriam condenar, queriam apedrejar. E Jesus perguntou para eles, alguém aqui não tem pecado? E todos foram embora. E Jesus disse, olha, agora você vá e não peque mais. Lembro do exemplo também da mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, e Jesus sem preconceito, mas cuida da sua vida. Jesus sabia de todos os defeitos, mas olhou e enxergou as virtudes. Quando nós encontramos as pessoas, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, nós precisamos valorizar os seus pontos fortes, porque se nós agimos sempre apontando os defeitos, os problemas que ela tem, nós teremos sempre muito problema de relacionamento. Nós precisamos entender que se Jesus nos perdoou, aceitou os nossos defeitos, nós também podemos viver bem com as pessoas, mesmo ela não sendo perfeita. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e o que às vezes falta de um bom relacionamento com as pessoas que vivemos é nós aceitarmos que elas não são perfeitas. Tem dia que olhamos para o espelho e falamos assim, olha, eu não estou nem me aguentando. Como você pode achar que todas as pessoas vivam uma vida e não erram? Nós precisamos aceitar. É claro que nós precisamos ajudá-los a melhorar cada dia mais, um filho, um amigo, um pai, uma mãe, mas sobretudo nós precisamos ter tolerância, ter paciência, elogiar as pessoas em vez de criticá-las, reconhecer os seus méritos, as suas ações bem-sucedidas e evitar aquilo que nós falamos que é uma crítica exagerada, destruindo o caráter e a vida da pessoa. O quarto ponto da lição vai falar sobre mantenha uma atitude de flexibilidade diante das pessoas. Veja bem, é muito importante que a gente saiba diferenciar as diversas circunstâncias que nos cercam. Nós precisamos ser flexíveis para lidar com as pessoas à nossa volta. Os problemas de relacionamento, seja pai com filho, esposos, são em função de uma falta de flexibilidade. É claro que nós precisamos entender o contexto de cada circunstância, mas uma criança é diferente de um adulto. Quando nós estivermos lidando com uma criança, precisamos tratá-la como criança, um idoso como idoso. A flexibilização como marido me faz viver melhor como esposa. Uma flexibilização com o pai faz-me melhor entender qual é a fase da minha filha, do meu filho, e me adaptar e viver, sintonizar com ele para que eu viva bem. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, fiz de fraco para ganhar o fraco, fiz de forte para ganhar o forte. Ele flexibiliza, ele não abre mão do seu caráter, dos seus princípios, mas ele entende cada realidade para que ele possa estar presente, ajudando, cooperando e fazendo com que aquilo tudo se transforme em uma coisa muito boa. Nós vamos lembrar que Jesus disse, olha, é preciso chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, no velório, você não vai dar gargalhada. E numa festa de aniversário, você não vai fazer um escândalo em lágrimas. Há ocasiões certas para cada sentimento, para cada circunstância. E você precisa tratar isso de uma forma muito, muito séria para que você possa viver bem, desenvolver bem um convívio com a sua família e amigos. Olha, às vezes somos muito rígidos e gostamos de dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou muito rígido. E muitas vezes você traz muitos problemas para você porque você não sabe lidar bem com os cenários diversos que vivemos. Seja flexível, principalmente dentro da família. Nenhum dia é igual ao outro e você precisa entender que nem todo mundo tem um reloginho como o teu.
O quinto ponto, ele vai nos ensinar sobre viva com honestidade e sinceridade. Uma pessoa honesta é uma pessoa que não é dividida dentro de si mesma. Veja bem, nós falamos anteriormente sobre flexibilidade, mas você não está flexibilizando o seu caráter. Você não pode flexibilizar a sua conduta, a sua vida, a sua integridade. Você precisa ser inteiro, precisa ser sincero. Flexibilizar diante das circunstâncias é uma coisa. Flexibilizar os seus princípios seria catastrófico. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é uma pessoa honesta, sincera, íntegra. Olha, a palavra sincera vem de sincera, sem maquiagem. E isso é importante, que quando você lidar com as outras pessoas, as pessoas sabem que podem confiar em você, podem acreditar em você a confiança. Então, nos relacionamentos, seja honesto, seja sincero. Se precisar falar a verdade, não fuja disso. É claro que você precisa falar com educação, com critério, no momento certo, com o temperamento certo. E então, você sendo honesto, as pessoas vão crescer e você vai crescer juntamente com elas. O último ponto da lição, vamos fechar com chave de ouro, porque é o que Jesus ensina. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, faça vocês primeiro, porque nisso resume a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Esse texto vai falar sobre a empatia. Muitas vezes queremos receber muitas coisas das pessoas, mas queremos ofertar muito pouco. Queremos grandes colheitas, mas queremos pouca semeadura. Jesus está ensinando, se você quer receber alguma coisa, seja o primeiro a dar o primeiro passo. Dar um passo seguro em prol daquela pessoa, em prol daquela necessidade. Se você está vivendo dentro de casa e você quer um ambiente de harmonia, de paz, seja o primeiro a plantar isso, evitando contendas, facções. Se você quer um ambiente de segurança, seja o primeiro a evitar os ciúmes, as desconfianças. Se você quer um ambiente bom dentro da sua casa, seja o primeiro a dar o passo. Veja, se você quer que alguém faça alguma coisa a você, seja o primeiro a ofertar, a oferecer. E Jesus vai dizer, assim se resume a lei, porque muitas vezes queremos plantar coisas ruins e colher coisas boas. Sempre queremos que as pessoas deem o primeiro passo. Mas Jesus diz, olha a empatia, tenta pensar o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo e seja o primeiro a ofertar. Quanto mais conhecemos uma pessoa, melhores condições temos de desenvolver um relacionamento seguro, saudável e harmonioso. E eu creio que esse versículo vai resolver grande parte dos seus problemas e dos meus problemas. A conclusão dessa lição é que Deus deseja que vivamos relacionamentos saudáveis e sadios. Isso começa com você. A Bíblia nos ensina a ter posições claras, definidas, para que tenhamos um bom ambiente na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e na igreja. Se você desenvolve bons relacionamentos, você também atrai pessoas de bom caráter, de boa índole, que sabem lidar com o próximo. Você não pode esperar o passo das outras pessoas, mas você pode dar esse primeiro passo, começando dentro da sua casa. Se seus filhos são educados em um lar de harmonia, de bom relacionamento, certamente serão pessoas fundamentais na sociedade. Também terão famílias sólidas, famílias que se relacionam. Procure verificar dentro da sua família onde estão os problemas, onde estão os conflitos e seja o primeiro a dar um passo seguro para resolver. Também no trabalho, nas redes sociais e na igreja. Nem tudo que acontece na igreja é do seu agrado, faz com que você concorde, mas lidar com as diferenças faz parte do nosso crescimento no relacionamento. Nós precisamos evitar as facções, os ciúmes, as invejas e precisamos contribuir para que todo o corpo de Cristo cresça para a glória do Senhor. A próxima lição, a lição número 8, vai falar sobre o discípulo e o testemunho. Vamos ver como Deus pode usar a sua vida para contagiar as outras pessoas e como Deus pode transformar o mundo a partir da sua vida. Vamos continuar estudando. Que Deus te abençoe e boa semana para você.